despido da capa. Então Pedro mergulhou nas águas. Pedro estava com vergonha de Jesus, né? Porque tinha feito umas coisas lá. No final ele vai se reconciliar com Jesus. Mas enfim, quem era João? Glória a Deus. Eu preguei uma mensagem aqui sobre André, o apóstolo que levava a pessoa para Cristo. André e João foi um dos pioneiros discípulos de João Batista. João, ele tinha um irmão chamado, como nós falamos, o xará do Tiago ali. Tiago, glória a Deus. Interessante. Louvado seja Deus. O pai dele era um cidadão chamado Zebedeu. E me parece que a mãe deles é aquela senhora que falou com Jesus, por nome Salomé. Era uma das mulheres que seguiu Jesus bem de pé. Ela tinha uma influência assim na família. Por isso que ela chegou bem pertinho para Jesus e disse assim: dá um jeito aí com meus 2 filhos, né? Mas isso é uma questão que nós veremos. Enfim, esse discípulo chamado apóstolo do amor, ele recebeu, não é que seja assim que nós estamos aprovando esse negócio de apelido. Tem uns irmãos que gostam de chamar os outros não pelo nome, né, Léa? Tem uns irmãos que são práticos em colocar apelido nos outros. Pode ser um defeito físico. Mas enfim, Jesus classificou esses 2 irmãos, sabe qual o nome? Tu sabe? Qual foi o nome que Jesus deu aos 2 irmãos, Tiago e João? Filhos de Boanerges, chamado também como filhos do trovão. O que quer dizer isso? O homem que era apóstolo do amor foi chamado filho de trovão, por quê? Glória a Deus. Nós vamos analisar o perfil desse apóstolo, Leia. Porque tem uns irmãos que são doces, né? Eu lembrei da autoescola lá do curso de direção, né? Tinha um desenho que era o Pateta. O Pateta, que era aquele personagem, o Walt Disney, né? E o Pateta, quando ele estava no dia a dia, ele era bem calminho, ele era assim, igual aquela pessoa assim, bem educada. Mas quando ele pegava a direção do carro, ele se transformava. E se ele era crente, ele dizia um bocado de palavrão, sai daí também. E ele era um homem altamente assim, desgovernado, sem controle, as emoções dele vinham à tona, e ele botava tudo na direção do carro. Aqui eu quero falar que João, juntamente com Tiago, recebeu esse nome de filho do trovão, porque eles eram assim, pessoas que tinham facilidade de se irar, viu? Se por acaso tem algum irmão aqui nessa noite que tem alguma semelhança com os filhos do trovão, pelo amor de Deus, como viver esse evangelho de amor? Glória a Deus. Esse evangelho que perdoa, esse evangelho que ele muda nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Capítulo 2 de João vai dizer isso. Ele mudou os átomos, da química, as menores partículas da matéria. Isso quer dizer o quê? Que os mínimos detalhes, que tem gente que é assim, ó, presta atenção, Léo. Eu nasci assim, tá certo, irmão? Eu vou morrer assim. Irmão, para com esse negócio aí. Você tem que passar pela verdade de Jesus. Jesus muda, não que ele vai mudar o seu temperamento, mas ele vai controlar. Miqueias, eu escutei um podcast daquele pastor que você gosta muito, né? Você sabe quem é. E ele disse que ele é assim, explosivo. Ele confessou, um pastor que ele disse que é explosivo, né? Aí ele disse que começou a fazer uma prática de jejum, né? Aí a mulher deles: quem é você? Eu não estou lhe conhecendo. Ele disse que o jejum fez assim, amaciou, né? Assim, um controle sobre ele, que as emoções dele, podia até ter raiva, mas ele assim, o Espírito Santo ele fazia com que ele, que não que ele fosse, que a
personalidade dele fosse mudada, o temperamento dele fosse mudado, mas que o Espírito Santo foi controlando, e ao ponto que a família nem... Quem é você? Ei, meu marido está aí? Ou é outra pessoa? Eu vi esse testemunho dele, eu achei interessante, né? Porque João, o evangelista, que os irmãos vão identificar o nome João. Quando eu perfilei os 4 evangelhos falando sobre João, tem várias referências sobre João Batista. Em Atos dos Apóstolos tem João Marcos, mas é João Evangelista, escritor do 4, na verdade é o 4º evangelho, mas é um evangelho, a 4ª versão do evangelho. Escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, e escreveu, qual foi o outro livro que ele escreveu? O Apocalipse. Então vejamos o perfil do apóstolo que amava a Cristo. É o antes e o depois, a pregação que ele falou sobre Pedro. O antes e o depois, como era? O antes de João, como é que João se comportava, hein? Ei, tu vai cantar hoje, hein? Vai. Ei, Joaquim, está preparado para cantar hoje? Então, fica mais caladinho aí que tu não vai cantar, não. Tá, preparou o hino? No final você vai cantar. Fica bem caladinho aí que você vai cantar. Tá bom? Glória a Deus. Dê glória a Deus aí, viu? Muito bem. O comportamento dele, ele começou a... Sabe, ele se achava... Que quem fazia parte dessa escola de discípulos se achava importante, não é não? Acompanhado de Jesus, em companhia maravilhosa. Mas chegou um momento que sempre vai ser assim. Tem até irmãos de igrejas que ele, por exemplo, vou dizer aqui um negócio aqui. Se ele visse um irmão lá no meio da rua, por exemplo, ele usa calça direto, né? Aí ele vê um irmão de bermudão no meio da rua. Aí ele diz: desviado, não dou a paz do Senhor para esse desviado, não. Não é assim? Estou dizendo que o irmão, isso aí não é um comportamento correto. Não vou nem dar o meu exemplo que aconteceu comigo, né? Para misericórdia. Misericórdia, né? Deixa para lá. Muito bem. Eu quero dizer com isso é que João encontrou um rapaz pregando. Na verdade, ele estava expulsando um demônio. Marcos capítulo 9, 38. Tinha um rapaz lá pregando em nome de Cristo, expulsando o demônio lá. E João ficou indignado, porque ele achou que o evangelho em si... Ei, o evangelho, ele pertence a qual instituição? A igreja católica? Desde quando que a igreja católica pegou o evangelho e amarrou para si? É dela? Jamais. O evangelho é da Deus, é da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central? Não, irmão. Deus faz o que Ele quer. Claro que nós pertencemos a um ministério, uma igreja, mas eu quero dizer que a fonte foi os apóstolos mesmo, foram os originais. Mas de repente apareceu alguém e ele diz: olha, Jesus, não estou gostando não. Eu vi um rapaz acolá que em teu nome expulsava demônio e ele não é do nosso. Vamos proibir esse negócio aí, que ele não segue, que não está com a gente. Ele não está com a gente, então ele começou é um sentimento chamado exclusivismo. E na verdade o evangelho não exclui ninguém, irmão. O evangelho, perceba aí, o evangelho é inclusivo. Eu falei heresia aqui, já. Não assim, não é inclusivo assim, ó. O irmão tem um procedimento, um comportamento, segundo a Bíblia, errado. Nós venha do jeito que está, irmão. Glória a Deus. Mas, olha a palavra que os irmãos, doravante, conhecendo a Cristo, amando a Cristo, Cristo vai libertando aquela pessoa, vai tirando aquelas vestes velhas, aqueles costumes errôneos, aquelas palavras tortas, vai endireitando o cidadão, e ele vai se aprumando, e ele vai recebendo aquele conselho que Davi, quando estava morrendo, Salomão assumiu o reinado, ele estava dizendo assim: vem cá, rapaz, seja homem, rapaz. Esses irmãos entenderam, né? Seja homem, ó. Glória a Deus. Essa palavra eu falei para um rapazinho lá que estava no trabalho, se requebrando lá. Rapaz, seja homem, rapaz. Misericórdia.
Não, ele é conhecido meu. O que foi que Jesus respondeu para João? Versículo seguinte. O que foi que ele disse? Não proibais. O evangelho não é... Os apóstolos simplesmente poderiam institucionalizar só para si. Claro, eles eram os portadores da mensagem, mas alguém estava falando em nome de Cristo, e Paulo chegou a dizer isso. Paulo, tem uma turma aí que está pregando o evangelho, só querendo ganhar dinheiro. Naquele tempo já tinha, imagine hoje. Aí os mercenários de plantão, o pastor falou negócio lá naquele congresso. Vocês viram que só tinha um pregador. Tinha algum cantor famoso? Ele disse que só um cantor famoso para cantar 3, 6, 5 músicas tem um valorzinho X, no mínimo. Claro que os irmãos, vivem do evangelho, mas tem alguns que são exagerados. Não vou dizer os detalhes, mas Jesus não mandou proibir. Pelo contrário, ele disse que ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. No versículo seguinte ele diz o quê? Quem não como é que diz? Versículo seguinte: pois quem não é contra nós é por nós. Não os proibais, deixa pregar, mesmo que seja por interesses escusos, mesmo que seja por... O importante, Paulo diz, é que o evangelho seja anunciado. Nós não podemos ser exclusivistas. O evangelho é de Cristo. Ele salva quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Se Ele pega uma pessoa de qualquer nacionalidade, Ele faz a maneira, do jeito dele, glória a Deus. Mas o importante é que o evangelho, ele inclui, ele agrega, ele está para receber as pessoas e não expulsar. O verdadeiro amor, ele não faz acepção de pessoa. O verdadeiro amor, ele não é exclusivo, aquele grupinho exclusivista da igreja. Não é desse jeito que a gente às vezes faz, não, tá certo? Vamos para uma segunda perfil de João. Em dado momento na vida de João, ele vai revelar o seu comportamento. Como é que eu chamei o apelido dele, o cognome dele? Impulsivo. Chegou lá em Samaria, diácono Miqueias, capítulo 10 de Lucas, versículos 52 ao 56. Chegando em Samaria, mas leia primeiro Marcos 3,17, só para a gente situar o texto. O que diz o Marcos 3,17? Todo mundo lendo aí, vamos lá? Atenção. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de quê? Boanerges. Por quê? Que quer dizer? Filhos do trovão. O que quer dizer isso? Filho do trovão. E aqueles irmãos estopim curto, qualquer coisinha eles explodem logo. Sabe que tem alguém aqui desse jeito, pelo amor de Deus? Irmão, controla esse teu nervosismo aí. Ei, irmão, controla essa tua língua aí, irmão. Porque quando tu abre a boca, tu fere logo um bocado de gente. Pelo amor de Deus, faça isso não. Os filhos de Boanerges chegaram lá em Samaria. Vai lá para Lucas capítulo 10. Foram lá fazer uma pousada, nós estamos indo para Jerusalém, capítulo 10, estamos aí com o nosso mestre da Galiléia, precisamos de um lugar para nos hospedar. Aí os samaritanos, peça boa: vocês vão lá para Jerusalém, é? Tem vaga não, vocês são de Jerusalém, você não tem vaga aqui não. Eu estou dizendo aqui nas minhas palavras, mas o texto está dizendo aí, vai lá para o texto, meu amado. Capítulo 10, versículo 52. Irmãos, os filhos do trovão vinha com raiva. Vinha com raiva que eles chegaram para Jesus. Jesus, o negócio é o seguinte: nós estamos com tanta da raiva, mas eu vou tocar fogo nesses cão, capeta do inferno. Toca fogo neles, Jesus. Porque eles são filhos de Belial. Porque os crentes têm uns palavrões assim meio esquisitos, né? Filho de Belial, misericórdia. Então, a minha versão, viu? Na verdade, eles ficaram indignados, eles ficaram com raiva mesmo. Ele se revelou esse comportamento de uma pessoa explosiva, impulsivo. Irmão, veja aí o 42, irmão. Eu dei o versículo errado, o irmão está congelado aí, mas tudo bem, eu errei, irmão. Não, é o 25, errei a referência. Na verdade, não é nem o 25, glória a Deus, não é esse não.
Agora a referência não está certa não. Miqueias, me ajuda aí na hora aqui. 52. Não. Glória a Deus. É Lucas capítulo 10. Ou é o capítulo 9, na verdade é por isso que eu estou no 9, gente, 9:51 em diante. No capítulo 52, Jesus no 51 diz que ia para Jerusalém, e no 52 ele mandou mensageiros à frente. Quem eram os mensageiros? Os filhos de Boanerges, filhos do trovão, para que eles pudessem entrar numa aldeia e preparassem uma pousada, mas os samaritanos nem receberam. 53, por quê? Porque o aspecto dele era como quem ia para Jerusalém. No 54, então os discípulos, os filhos de trovão, vendo isso, e disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu? Lembra quem foi o profeta que fez isso? Hein? Chegou um capitão todo ousado lá: ei, profeta, desce aí. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Irmão, foi fogo, viu? Lá vem outro ousado: ei, profeta, desce desse negócio aí. Se eu sou profeta, homem de Deus, desce fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Lá vem o terceiro capitão: pelo amor de Deus, desce, que o rei quer falar com você. Aí ele viu humildade. Ele mandou, você vê, né? A maneira como se fala é interessante. Que tem pessoas que falam tão agressivo que a gente pensa que ele está brigando, mas é a maneira dele falar assim, muito agressivo, né? Muito exaltado. Então agride as pessoas com palavras. Mas vocês estão entendendo, né? Aí qual foi a resposta de Jesus, hein? Me diz aí. 55. Jesus repreendeu-os. Presta atenção. Repreendeu-os. Glória a Deus. Esse comportamento de vocês dois aí não estão certo. Vocês são como é que eu posso dizer? Filhos da luz. Vocês têm que agir como filhos da luz, não como filhos das trevas. Mesmo que se você seja filho da luz, mas você tem ainda resquícios dessa velha natureza, você precisa crucificar ela e deixar o amor de Deus derramar no seu coração para você ser uma nova criatura. Glória a Deus. Parar com essa agressividade, irmão, irmã. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Por quê? Por quê? 56. Porque o Filho de Deus, o Filho do homem, ele não veio para destruir, irmãos. Irmão, você vê uma pessoa em Cristo mesmo: eu vou orar para queimar esse irmão aí, para esses inimigos. Não faça isso não. Essa é uma oração que não funciona. Você tem que abençoar. Engraçado que o verdadeiro amor, a gente não vai se vingar não. O verdadeiro amor, o que diz o verdadeiro amor? Orai pelos vossos amigos ou inimigos? Inimigos. Abençoai aqueles que vos perseguem, amaldiçoam, seja lá o que for. Irmãos, é tudo na contramão da nossa natureza. A gente está navegando na contramão. Porque ao invés de esse filho do cão mesmo merece morrer, você vai: Deus tem misericórdia, eu não sou capaz, mas o Senhor, através do seu amor, vai me dar graça, e o Senhor vai abençoar aquele infeliz lá, mas ele vai ser bem-aventurado em nome de Jesus, vai ser salvo em Cristo. Glória a Deus. Mas jamais eu devo demonstrar essa aversão, esse filho do trovão, esse espírito impetuoso. Estão entendendo, irmãos? É o segundo comportamento que eu quero demonstrar, o antes de João, antes de tornar apóstolo do amor, o apóstolo que amava Jesus. Terceira parte, vamos lá. João demonstrou um comportamento onde o serviço a Cristo foi movido pela vaidade pessoal. Ele queria servir a Cristo, sabe para quê, diácono? É aquele irmão, diz assim, que está servindo na igreja, né? Uma vez eu repreendi o irmão assim, suavemente. Aí eu disse: irmão, o irmão lá disse: é um soldado raso. Ele falou que o irmão era auxiliar, um simples soldado raso. Eu disse: irmão, não faça isso não, irmão.
Não importa se ele tem patente eclesiástica, se ele pode ser um soldado raso, mas ele é um discípulo de Cristo. Você não está motivado a servir a causa de Cristo, porque ei, sai dessa igreja aí que você vai ser aqui presbítero, você vai ser evangelástico. Ei, irmão, não vá por essa motivação não. E a mãe ainda endossou, a mãe Salomé, que era da parente, né? Parente ali de Maria. Chegou para Jesus com aquela suavidade. O texto vai dizer, eu queria, mas está em Marcos, acho que é em Mateus, mas em Marcos capítulo 10. Ela adorou a Cristo. E ela pediu, mas no Marcos, eu vou para Marcos mesmo, porque nessa parte, eu queria mostrar para você, glória a Deus, talvez você esteja aqui, se por acaso esse sentimento, sabe, essa motivação errada pela causa de Cristo, movido por uma vaidade pessoal, para querer aparecer, para querer status, para querer uma função eclesiástica, para querer um cargo. Meu Deus do céu, não é esse o espírito da coisa. A verdade, o evangelho de Jesus, vamos para Marcos 10, versículo 35, vou ler aqui progressivamente, vocês vão, pela leitura, vão perceber a repreensão que aqueles filhos de Zebedeu, o 35 foi o que eu falei? Aproximou-se dele, quem? Tiago e João, a dupla de irmãos, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que nós pedimos. E Jesus disse: o que vocês querem que eu vos faça? Aí eles disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus repreendeu eles, dizendo: vocês não sabem de nada. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Ser batizado com o batismo, porque eu sou batizado? Então estão dispostos? Aí eles disseram: podemos, Jesus. Porém Jesus disse: vocês podem até beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas essa questão de assentar-se à minha direita ou à esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é aqueles que está reservado. Veja aí o problema que deu. Irmãos cheios de amor, mas são cheios de vaidades pessoais, cheios de egoísmo, e começaram a ter aquele papo com Jesus. E os 10 ficaram assim, com ciúme. E o que está acontecendo ali, aqueles dois ali, hein? Olha a situação que brotou. Um ambiente de hostilidade. Ao invés de ser um ambiente de amor, de harmonia, o que estava acontecendo? Hostilidade entre os discípulos, os apóstolos. Veja a indignação dos 10, 41. O que diz? Os 10. Versículo 41. Os 10, tendo ouvido isso, começaram a ficar o quê? Indignado contra Tiago e João. Então, um comportamento baseado na vaidade pessoal, na busca pelo poder, pela questão do cargo. Como este João, um homem impulsivo, um homem controlado pelas suas vaidades pessoais, um homem que considerava exclusivista, achava que o evangelho era só deles. Como é que esse amor de Deus, e o amor que João prega em João 3,16, você sabe de qual? O que diz? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Eu acho difícil a gente cumprir 1 João 3,16. Entendeu aí, irmãos? Mas vamos chegar lá. Como esse homem com características avessas ao amor de Deus tornou-se moldado por Cristo. Veja a mudança que aconteceu na vida deles. Em primeiro lugar, a mudança ocorre quando você recebe o chamado de Cristo. Jesus chegou para a dupla de irmãos que estava pescando. Ele disse: segue-me, vem, Pedro e André. Ele passou mais adiante, ele viu duas duplas de irmãos,
Tiago e João consertando as redes, e ele chamou eles. A partir daquele segmento de chamado a Cristo, eles começaram a ouvir as palavras de Deus, e pode ter certeza, a palavra ela vai gerar um novo comportamento, glória a Deus. E o Espírito Santo, Jesus mostrou em João capítulo 14, o versículo 15, que a verdadeira mudança acontece quando você guarda os seus mandamentos. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, glória a Deus. Então, tem uma passagem bíblica que Jesus estava, como é que a gente visualiza a mesa, Leia? Estava lá Jesus na mesa, né? A mesa é como se fosse quase que no chão, né? A pessoa ficava como que quase que deitado, né? Então João estava assim como que de frente para Jesus. Aí Jesus anunciou quem era o traidor. Aí Pedro disse: ei, pergunta para ele. O texto vai dizer que ele perguntou assim: quem é o traidor? Pessoal, eu quero que vocês venham comigo para o texto, porque eu li esse texto, eu ficava assim, sem entender, né? Mas nós vamos entender agora, que com essa explicação aqui que eu peguei também, eu achei interessante, porque no capítulo 13, ó, presta atenção, o versículo de número 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele que Jesus ama, a quem Jesus, o quê? Amava, estava reclinado, é como que ele estava aqui, quase que de frente, aqui do lado aqui de Jesus. Aí o Pedro estava do outro lado. No versículo 24 ele vai dizer assim, Pedro vai dizer assim, dá um sinal: ei, pergunta aí quem é que ele está falando. Aí ele, tipo assim, quando você vai contar um segredo para ninguém ouvir, ele foi no ouvido de Jesus e perguntou para ele quem era o traidor. Aí Jesus não teve esse negócio de Judas, não, ele deu a pista, aquele que eu dei um bocado molhado, que eu preguei essa mensagem. Então quer dizer com isso que a aproximação aqui é literal, literalmente, né? Que ele estava próximo de Jesus, mas no sentido espiritual, quando você vai se aproximando de Jesus, quando Jesus vai começando aquele homem filho do trovão vai sendo moldado, vai sendo ministrado, vai sendo purificado. Cada doutrina, cada ensino da escola dominical, cada leitura da Bíblia é como uma água que vai lavando o coração dele. Ele vai se achegando, ele vai se limpando, ele vai se purificando, ele vai se renovando, se restaurando, e ele vai criando nele o caráter de Cristo. E ele era um homem agressivo, um homem impulsivo, um homem valentão. Ele começa a ser mais manso, glória a Deus, começa a agir, vai agindo aí, Espírito Santo. Tem algumas áreas que ele precisa agir em nossas vidas, amém? Tem alguém aí? Dê um glória a Deus. Está com sono? O crente aqui quase que dormiu, mas vamos lá. Em primeiro lugar, a demonstração foi guardando os mandamentos. Louvado seja Deus, amém? Jesus disse em João 13 de novo, vamos lá para João 13, 30, cadê o versículo, Jesus? 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Vocês não são aqueles crentes valentão, não, aqueles crentes nó cego, bonequeiro de plantão. O irmão está falando aqui do nordestino, cangaceiro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá, presta atenção. A mudança é a convivência com Cristo, que vai aperfeiçoando, estamos próximo de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. 1 João é a carta universal. João é evangelho, estou falando da carta universal. 1 João,
Todo mundo pode ler esse versículo comigo? Até os diáconos que estão aqui de plantão, até os músicos aí. Vamos lá, Júnior, o que que diz? Todos, vamos lá, todos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Isso é fácil? Como é que nós podemos dar a vida pelos irmãos? Isso aqui no sentido de ajudar, ajuda mútua, de companheirismo, de orar pelos outros, de interceder, de fazer algo pelo irmão, pela irmã em Cristo. Irmão, presta atenção. Lá na cruz, Jesus estava lá na cruz. Você sabe quem foi o único apóstolo que não se arredou da cruz? Quem foi? O apóstolo do amor, João. Determinado momento, Jesus olhou para sua mãe, coitado, estava desesperado, ia perder o filho, né? O filho estava à beira da morte. Aí ele lançou uma palavra para João. Você sabe qual foi a palavra? Que a igreja pega essa palavra e diz que os cristãos são filhos de Maria, né? Mas não é dessa forma, não. Você vê que tinha uma convivência familiar entre a família de Jesus, a mãe de Jesus com a mãe de João. Aí Jesus viu a sua mãe desesperada. Uma mãe estava com o coração aflito, vendo o seu filho morrendo, esvaindo em sangue. E ela disse: filho, para João, Jesus falou para João: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, a partir daquele momento, João recebeu, ele cuidou emocionalmente, psicologicamente daquela mulher que estava abatida. Então João recebeu a missão de estar ali fortalecendo, dando aquela situação espiritual, psicológica para sustentar aquela mãe. Então, a forma de serviço que João viu em recebendo de Jesus a demonstração do zelo, do amor para com a mãe de Cristo. Glória a Deus. Mas enfim, chegou um momento especial na vida de João. Como foi que João falou do samaritano, hein? Toca fogo nele, Jesus. Pode dizer: ei, não é que Jesus mandou fogo lá em Samaria? Mandou ou não mandou? Mandou, Miquel? Mandou fogo em Samaria? Eita, agora o teólogo ficou pensativo. Hã? Fogo espiritual. Vem para Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Esse fogo aqui, irmão, na verdade, o verdadeiro amor, irmã Priscila, em ação, ele ora pelos seus inimigos e também faz o quê? Eu recebi um não. O que eu tenho que fazer em relação a essa malcriação do samaritano? Pagar com bem. Mas outra palavrazinha-chave, que é consequência do amor de Deus. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo que mais, Leia, perdoa. Os samaritanos haviam uma rivalidade grande, irmão. Jesus entra em Samaria, quebra a barreira, une judeu e samaritano, mas aquilo ainda estava na alma do judeu. Então João era judeu, mas aí o evangelho entrou na vida dele, o poder do amor de Deus entrou no coração dele. E agora o Filipe estava pregando o evangelho lá, o Filipe, e fogo caindo do céu, e os paralíticos andando, e Deus derramando poder em Samaria. E chama João, chama Pedro, lá vai Pedro e João lá para Samaria. Na verdade, Tiago pediu a preferência, ele recebeu a preferência de Jesus, inaugurou a espada, né? Você quer ser o primeiro, Tiago? Vem para a espada. Quando Herodes amolou a espada para pegar o Pedro, o anjo foi lá e tirou o Pedro da prisão. Tira essa espada da amolação. Mas a espada rolou o pescoço de Tiago, que tinha pedido preferência. João, o mais novo, foi o último a morrer, morreu de morte natural. Mas ele foi chamado para ir para Samaria. Vamos lá para Samaria. Vem comigo para Samaria. O que diz o texto, irmão? Louvado seja Deus. Vamos lá. Capítulo 8, versículo que eu falei, qual foi? 14.
Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? O Pedro e João. E agora, o João. Ei, pessoal. Qual é a sua cara quando você... Uma vez um irmão contou uma história de 2 motoristas do trânsito, vou dar o exemplo de motorista, né? Brigando, esculambando um ao outro. Qual era o destino dos dois? Templo Central. Pelo amor de Deus. Irmão, tu é crente. Quer dizer, por um momento o irmão deixou o velho homem, a velha natureza, e os irmãos foram à igreja e só é crente na igreja? Presta atenção, agora o coração de João já estava aprumado, já estava batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele já tinha experimentado todas as evidências. João teve uma experiência fantástica com Jesus. Jesus chegou na casa de Jairo, mandou todo mundo embora. Ei, vamos embora, todo mundo, pessoal, incrédulo aí, vai embora. Fica só o pai e a mãe, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, vamos orar por essa menina. Talita, come, levanta-te, anda. A menina de 12 anos levantou, dá de comer essa menina, pronto. Meu irmão, que experiência gloriosa. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, essa tríade. Vem comigo para o monte. Chegou lá, ele mostrou a glória dele. E eles ficaram tão boquiabertos que não conte para ninguém. Isso aqui é segredo, só para os que amam a mim, que andam comigo, bem pertinho de mim. É um segredo com Deus. Glória a Deus. Teve um momento que Jesus estava muito angustiado. Ele chamou quem? Para velar com ele. A mesma Pedro, Tiago e João. Daqui a pouco o menino vai cantar o hino do Pedro, Tiago e João, né, no barquinho, né? Irmão, naquele dia Jesus suou sangue, viu? E os apóstolos ainda dormiram, mas essa é uma outra mensagem. Mas enfim, vamos para a mensagem de Samaria. Pedro e João estão em Samaria. Qual o versículo que eu li? 14 do capítulo 8. Determinado momento, os apóstolos, versículo 15, tendo descido, oraram. Ore por aqueles que vos perseguem. Mas no caso aqui eram crentes, já tinham se convertido. Que é interessante, né? Você brigou, você amaldiçoou alguém e aquela pessoa se converteu. E agora a pessoa, você vai receber a oração por ela. Você vai orar por ela. E você não vai ter mágoa mais não, porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Para que ele recebesse o quê? O fogo do Espírito Santo. Não era o fogo para destruição, não. Agora era o fogo para avivar o coração dos samaritanos, porque sobre eles nenhum ainda tinha sido descido. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas quando Pedro e João impuseram as mãos, o que acontece? Recebam o Espírito Santo. Naquela hora eles foram batizados no Espírito Santo, receberam um fogo espiritual. Então essa mensagem, irmão, eu mostrei a vocês, Diácono Wellington, o João impulsivo, exclusivista, vaidoso, outra palavra que é averso ao altruísmo, egoísta, pensando só no seu cargo, causou pane lá no meio dos discípulos. Irmão, pelo amor de Deus, a gente já falou isso, né? Mas é terrível quando alguém começa a lançar determinadas questões que causam tumulto. Como diz Tiago, irmão de Jesus, é como você pegar um palito de fósforo, Leia, e está assim no meio da mata, tudo seco. Você joga palito, o que acontece? Perigo, viu? Causa até acidente de trânsito. Hoje eu estava no Cambeba ali, quando eu fui atravessar ali, fazer o contorno, um abençoado lá tocou fogo lá, mato seco, e a pista estava inundada de fumaça. Mas é exatamente isso, quando o fogo estranho, quando algo vem para fermentar, para trazer constrangimento. Isso aconteceu com os 12 apóstolos? Sim. Pedro ou melhor dizendo, Tiago e João, os dois irmãos, estavam ali mancomunados com a mãe, para causar uma certa intriga. Mas agora é diferente, tudo é diferente. Não tem mais intriga, está batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. O homem está perdoando, está orando pelo samaritano, glória a Deus. Isso implica para nós que nós precisamos cada dia sermos
Como eu falei lá em Gálatas capítulo 5, quem não lembra daquela mensagem? O fruto do Espírito é o quê? Vocês lembram? Primeira, o carro-chefe é o amor. Depois vem seguindo a reboque a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Todas essas caracteres fazem parte de uma vida nova em Cristo, que não é da noite para o dia, é um processo contínuo, que eu e você precisamos pedir ao Senhor, que Ele derrame sobre nós o seu amor em nossas vidas, e aquilo que nós temos que liberar perdão, e deixar que essas coisas não venham dominar o nosso coração, façamos como exemplo do verdadeiro apóstolo, que amou Jesus. Quem é esse apóstolo? O apóstolo Pedro, glória a Deus. A verdadeira prova do amor é uma vida de serviço a Deus e ao seu reino. Então, o outro discípulo, aquele que Jesus amava, é o texto que nós lemos. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui nessa noite para louvar o Senhor por essa oportunidade, né? Aquele discípulo, versículo 7 do capítulo 21 de João. Aquele discípulo que Jesus amava, é essa como João ficou conhecido, o discípulo a quem Jesus amava. E o amor é recíproco, né? Jesus pergunta para Pedro se ele amava a ele, então ele deu missão para Pedro realizar. Então João recebeu a missão de cuidar da sua mãe, então a missão de orar pelos samaritanos, de perdoar os samaritanos, de não ter mágoa com os samaritanos. Isso é uma verdade dos nossos dias, que nós somos cristãos, mas nós temos defeitos, nós nascemos com problemas, né? Precisamos sermos moldados a cada dia. Vamos louvar a Deus? Cadê o meninozinho que ia louvar a Deus? Cadê o corajosozinho que fala que só? Tá aí ele, rapaz, ele é corajoso mesmo, viu? Eu não sei qual é o hino que ele vai cantar.